Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar a live. Vamos que hoje o negócio é legal. Hoje eu gosto de falar sobre esses assuntos porque está muito ligado com o nosso comportamento. Então eu acho muito interessante. Então o tema da live é gatilhos emocionais e a SOP. Qual a relação que essa doença tem com os nossos gatilhos emocionais, tá bom? Ficou muito comum, se tornou muito popular na internet a galera falar de gatilho. Aí tem até um avisozinho com um ponto de exclamação, aí tá dizendo assim, alerta gatilho. E aí, gente, de certa forma isso acaba banalizando o assunto, um assunto que é tão sério, que é tão relevante e que muitas vezes as pessoas não conseguem se perceber, né, dentro daquela situação, tem uma reação exacerbada diante de uma situação simples e ela não sabe dizer por quê, né? Então, provavelmente você já deve ter visto aí em algum post onde vai falar sobre abuso ou coisas desse tipo, a galera faz sempre essa associação com alerta gatilho, né? Então, cuidado, não sei se você está pronto para ler, enfim. Então, quando a gente fala de gatilho, apesar de estar muito popular, a gente está falando de algo muito sério e está muito ligado, pessoal, com o nosso comportamento alimentar, que foi falado lá na outra live, né? Que se você não assistiu, volta aí uns posts no meu feed que vai estar lá, tá gravada a live sobre comportamento alimentar, beleza? Mas hoje a gente vai falar sobre gatilhos emocionais que vão conduzir o seu tratamento aí da síndrome do ovário policístico, ok? Bom, primeiro eu quero ler o conceito de gatilho emocional. Gatilhos são ações ou pensamentos que se desencadeiam em outras ações ou sentimentos que nem sempre são positivos ou benéficos. Ou essas reações são mais explosivas ou fogem um pouco do seu controle e às vezes você nem sabe explicar. Então imagina realmente aí um gatilho, né? Quando você dispara algo numa arma, por exemplo, é o momento em que eu vou ter uma explosão. Então o gatilho emocional é algo que você recebe, algum tipo de informação que você recebe ali e você tem uma reação muito exacerbada diante daquela situação. E muitas vezes, pessoal, a gente não percebe que tá respondendo àquela reação daquele jeito e nem se dá conta que aquilo é um gatilho emocional, tá? Por exemplo, vamos dizer que você foi a vida inteira chamado de gulosa. Ah, essa menina come demais, pelo amor de Deus. Desde pequenininha, você sempre ouviu isso. E aí, o que você faz na sua infância ainda pra fugir desse comentário? Você se esconde. Ah, eu vou pegar esse chocolate aqui e vou me esconder, tá? Isso, ela vai carregar essa informação aí pela vida toda dela, né? Vai chegar na idade adulta, casar, e um dia, numa situação mais aleatória do mundo, alguém brinca e diz, nossa, você tá comendo, tá gulosa, hein? Comeu demais, ou por uma simples brincadeira. E como é que essa pessoa reage? De uma forma muito negativa. Ela explode, ela passa, né, ali um pouco do ponto daquilo que seria o seu habitual, o seu comportamento habitual, e ela passa a ter um comportamento fora daquilo que era esperado. Então aquele comentário foi o gatilho para aquela pessoa ter um comportamento fora do normal, né? E aí pensando na mulher com SOP, veja você que sofre com a síndrome do ovário policístico, que já sofre com manchas no corpo, acne, o peso geralmente está alterado, o cabelo cai. Tenho pacientes minhas aqui que têm as características masculinas tão evidenciadas que até aquele suor mais forte, mais persistente, é percebido nessa paciente. Então, imagine você carregar todos esses sintomas durante a sua vida e geralmente começa a aparecer na adolescência. Os primeiros sintomas da SOP aparecem na adolescência, logo depois da primeira menstruação, né, da menarca. E essa mulher carrega esse estigma, né? Tá com espinha, tem um suor forte, tem manchas na axila, no pescoço. E são várias situações, gente, que deixam a mulher numa situação desconfortável, tá? Então, imagine que esses sintomas podem sim, né, ser gatilho para comportamento alimentar errado, tá? Eu não sei por que eu tenho essa vontade absurda de comer açúcar, mas se eu sentir um cheirinho assim de um negócio sendo feito, passei em frente à padaria, senti um cheiro de sonho, de qualquer coisa doce,
Pronto, aquilo ali já virou uma chavinha no meu comportamento e eu vou chegar em casa louca querendo comer. Então é muito típico para a mulher que sofre com a síndrome do ovário policístico associar gatilhos emocionais com o seu problema endócrino, né? Ela já está com a desregulação endócrina. E por conviver com sintomas tão difíceis, né, tão estigmatizados, imagina na adolescência você ter que conviver com muita acne, com queda de cabelo, com todas essas questões e ter que lidar com as observações. Muitas vezes tem os comentários tóxicos das pessoas que infelizmente vivem ao nosso redor. Quanto mais próximo, mais a pessoa se sente no direito de fazer comentários desnecessários a respeito da gente, né? Então você muitas vezes carrega essa dor a vida inteira, né? E isso pode sim futuramente se tornar um gatilho para que o seu comportamento alimentar, né, para que a sua forma de comer, a forma como você lida com a sua alimentação seja disfuncional. Cada pessoa possui seus próprios gatilhos, tá bom? Cada pessoa vai ter a sua história, baseado na sua história de vida. Pode ser um comentário que alguém fez sobre você, ou alguém te rejeitou, ou alguém te ignorou numa roda de amigos, estava todo mundo, vamos pedir pizza. Vamos pedir pizza. Aí você diz, não, queria tanto comer um hambúrguer. E aí o fato de ninguém ter te ouvido ali, você acha que é pessoal. Então tudo isso, gente, reflete baseado na nossa história de vida, certo? Alguém te criticar, alguém te censurar, alguém debochar de você pode ser um gatilho. Mas existem também gatilhos que são físicos, por exemplo, um cheiro, uma batida, né, uma batida na porta. Eu, por exemplo, tenho um problema sério com porta batendo. Eu ainda não cheguei a descobrir exatamente, mas eu tenho uma memória na minha infância de que eu vi a minha mãe uma vez muito nervosa porque ela brigou com uma prima minha que morava com a gente e a minha prima teve essa atitude de ficar zangada e bater a porta. E quando a minha prima bateu a porta, a minha mãe ficou transtornada. E hoje eu não suporto ouvir porta batendo, gente. Eu não sei se está relacionado, mas vocês conseguem entender que é um gatilho para mim, para me deixar fora do normal, assim, eu reajo isso de forma negativa, tá? E mais na frente na live eu vou compartilhar com vocês formas de como você lidar, de como você ajustar com esse gatilho. Como que eu vou lidar com isso, bicho? Como que eu vou conviver com essa situação e como que eu posso mudar isso na minha vida, né? Como que eu posso melhorar o meu comportamento diante de uma situação onde eu reconheci que aquilo é um gatilho, tá bom? Um gatilho que eu sempre comento, que era para um mau hábito meu, era apertar a função soneca. Eu tinha aquele mau hábito, eu sabia que o fato de eu apertar o botão soneca ia atrasar toda a minha manhã, ia me deixar mais estressada, mais irritada. Então, eu precisei virar a chavinha, eu precisei primeiro de tudo reconhecer que aquilo era um gatilho emocional pra mim, era realmente algo que me tirava do sério depois, né? Na hora era tudo certo. É um comportamento que eu acreditava que era positivo, vou dormir mais 10 minutinhos aqui e eu vou conseguir descansar e tá tudo certo. Quando eu reconheci que aquele momento, né, que aquele momento ali de eu apertar a função soneca que me atrapalhava toda, me deixava mais irritada, me deixava mais agitada ao longo do meu dia, me fez rever isso, me ajudou a mudar, né? Outra coisa que você tem que perceber diante das situações do gatilho é como você se coloca, né, nesse lugar e por que você faz aquilo, tá bom? É indispensável para você que sofre com a síndrome do ovário policístico associar a hábitos de atividade física. Você tem que ter isso na sua rotina, né? Quando o médico passa um remédio por 30 dias ou até uso contínuo mesmo, você toma todo dia seu remédio. Então, a atividade física também ela faz parte do seu tratamento de síndrome do ovário policístico, você precisa fazer aquilo todo dia. E aí uma vez você faz, no primeiro dia tá ok, aí no segundo dia tá ok, no terceiro dia você chega em casa e senta na frente da televisão. Pronto, aquilo ali foi o seu gatilho, foi o seu momento de perceber que você não vai conseguir mais calçar o tênis, vestir seu short e sair. Então é muito importante você perceber o lugar. O que eu tô fazendo, o que me faz paralisar, ou qual é a atitude que eu tenho tomado que faz eu ter um comportamento ruim, ok? Então isso é um gatilho, é você perceber. Então entendam que não é simples você descobrir. Você precisa de autoconhecimento, de autoobservação, né? De pensar a respeito do seu comportamento. Por que eu reagi desse jeito? Por que eu fiquei tão zangado com meu marido? Por que eu quis soltar os cachorros diante desse comentário? Foi só uma brincadeira, às vezes a pessoa fica lá se desculpando, não sabe nem o que tá se desculpando. Fez um comentário, tipo, nem me chamou, né, pra comer.
É algo que me irrita um pouco, né? Às vezes eu. Não tanto porque eu não tenho problemas com isso, mas uma coisa que eu fico chateada, por exemplo, pessoa brigar por comida. Tá aqui, a gente tá todo mundo comendo, entenda um gatilho, olha como a coisa é pessoal, é baseada na sua história de vida, né? Então lá em casa, a gente às vezes tá comendo alguma coisa, aí eu pego um pouquinho dele, aí ele fica, ai meu Deus do céu, comeu meu. Rapaz, não faz eu fazer você comer isso aqui todinho, não, sabe? Aquilo ali realmente me tira do sério. Eu não sei se também eu tive alguma vivência na minha infância que eu acredito não tenha passado por tantas privações, mas era tudo muito contado, né? Família de pobre é assim, a gente vive contando tudo certinho um pro outro. Então, e hoje em dia eu não tenho isso. Pra que meu filho tá tendo essa reação diante de uma situação que não é uma vivência dele? Então aquilo me afeta. Mas a partir do momento que eu reconheço que é algo meu, eu que preciso mudar. Então, sabe essa história que todo o povo na internet diz assim, é sobre isso e tá tudo bem. Não, gente, não é sobre isso não, é sobre você, é sobre o seu comportamento. É sobre a sua história de vida. A forma como você lida e como você reage diante das mil e uma possibilidades que a vida nos dá, é sobre você, tá bom? Não é sobre isso, não é, a sociedade não pode estar aos meus pés fazendo todos os meus querer, não. A gente tem que ter maturidade. Aí eu vou no final eu vou dizer porque que tudo isso faz sentido pra vocês, né? Existe uma razão pra você tomar essa postura mais responsável, tá bom? Você tem que ser protagonista da sua história, você que tem que ser responsável pelas suas reações. Então, o que você precisa identificar? Os meus gatilhos. O que me faz sair do sério e por que eu reajo desse jeito? Será que é proporcional? Sabe, a minha reação diante de alguma situação é proporcional? Ou eu tô exagerando, ou eu tô tendo uma... as pessoas podem ir pro outro lado. Então as pessoas vão ter que respeitar a minha dor. Temos que respeitar as dores uns dos outros, com certeza. Mas a gente primeiro tem que lidar com as nossas. Então se você tem um trauma do passado, muitas vezes os gatilhos emocionais estão linkados com traumas do passado. Então, voltando à mulher que sofre com espinha, com queda de cabelo, com mancha na pele, que foi estigmatizada na adolescência porque estava acima do peso. Então, essa mulher, ela carrega uma história. Ela carrega traumas baseados no seu distúrbio endócrino. Então, ela precisa lidar com isso. Ela precisa de reconhecer esse padrão, reconhecer esse gatilho e se perdoar. E perdoar o que está... E se reconhecer diante dessa situação. Parece confuso, mas vai ficar claro. Calma que vai ficar claro. Existem também, gente, reações físicas, né? Muitas vezes não é só um ataque de raiva. Vou xingar, vou ir pra cima da pessoa, vou querer bater boca. Não é só assim. Muitas vezes, a partir de um gatilho, as pessoas têm a crise de ansiedade, né? Então, por isso que mais uma vez eu volto a falar que virou moda na internet, né? Alerta gatilho, que a pessoa pode realmente ali desencadear uma crise de ansiedade. E junto com a crise de ansiedade vem taquicardia, a pessoa pode ter náusea, pode ter dor de cabeça, pode começar a tremer, né? Ficar com tremor, sudorese, começa a suar demais ou fica tonto. Então o gatilho, ele infelizmente pode trazer essas reações físicas também. Então a nossa mente, né, ela tem um poder muito grande em todo o nosso comportamento, nos sintomas, na forma como o meu corpo expressa aquela dor, né? Então, eu tô com uma dor, tô com um sofrimento real ali, né? Ou eu ouvi aquilo e me fez muito mal. Então, como que o meu corpo responde a isso? Nosso corpo responde sim, tá? Então, por isso que existem tratamentos, né, baseados em sintomas que são psicossomáticos, porque a pessoa realmente está sofrendo com o mal na cabeça, na mente, né, psicológico, porém o corpo dela responde. O nosso corpo é muito inteligente, então ele tem que reagir de alguma forma, certo? Então, agora pensando bem focado aqui na alimentação, tá bom? No comportamento alimentar da mulher que sofre com síndrome do ovário policístico. Se você tem picos de fome, isso é decorrente da resistência à insulina da SOP, né? São sintomas que andam atrelados. Então, essa menina, essa jovem, essa mulher, ela viveu muitas vezes baseando a sua autoavaliação no seu corpo. Então, todas as vezes que ela se olhava no espelho, ela dizia, nossa, eu não gosto do que eu vejo. Eu não tô legal. Então, a autoavaliação dela,
a autocrítica que ela teve a vida inteira sobre si mesma pode sim se tornar um gatilho dela durante a vida inteira e ela nunca perceber. Por quê? Porque tudo que ela pensou, tudo que ela gerenciou a respeito de si mesma, do que ela via diante do espelho, eu me olhei no espelho e não gostei do que eu vejo, eu não gosto. Isso gera uma crítica muito grande. Então, esse comportamento ao longo da sua vida pode trazer aí um sofrimento psicológico muito exacerbado, né? Realmente você lidar com isso, então você baseia toda a sua história naquilo que você vê na frente do espelho. Então você se critica, você não gosta do que vê, você se sente frustrado, você se sente incapaz. Isso sim, gente, é um gatilho. É o que é que você faz? Você que está acima do peso, que está sofrendo com a SOP, com excesso de pelo, com acne, o que é que você faz? Você vai para as redes sociais, né? Aí vai olhar para as blogueiras magras, todas trabalhadas na lipo, né? Aí você quer se comparar com essa mulher. Aquilo é um gatilho para você. Aquilo é um gatilho que infelizmente pode piorar essa insatisfação corporal e essa relação com a comida vai ser cada vez mais prejudicada, né? Eu tenho que fazer dieta, eu preciso emagrecer, eu odeio o que eu vejo no espelho, eu não sou feliz com o meu corpo. E aí você começa a se automutilar ali, né? Com palavras que são depreciativas sobre você mesmo. E aí você começa com essa obsessão pela autoimagem, faz você pensar que a culpa é de quem? Da comida, óbvio. Eu não gosto do que eu vejo no espelho, porque eu tô acima do meu peso, não tá legal, né? Tá tudo descompensado, tem pelo onde não é pra ter, tem espinha demais, sabe? Tem mancha onde não é pra ter. Eu pareço um menino, assim, eu sou mais masculinizada, eu sou mais zangada. A culpa é da comida. A culpa é dessa comida que eu como, eu preciso parar de comer. E aí o que a pessoa faz? Faz uma restrição alimentar. E aí é outro gatilho, porque aquilo que era pra ser uma solução, que era pra ser prazeroso na sua vida, que era pra ser uma relação que vai te trazer saúde, você começa a ter raiva da comida, né? Aquilo começa a ser uma guerra, você vai lutar contra a comida. O que é que eu vou comer, o que é que eu não vou comer? E você se priva. E aí essa privação alimentar, ela vai aumentar a sua fome, porque todo mundo precisa comer. Não tem como a gente viver sem comida, não tem outra opção a não ser comer, senão você vai morrer, né? E aí você aumenta a sua fome. Aquilo que você pensava só, sei lá, 5 vezes por dia, você vai começar a pensar o tempo todo em comida, porque você tá com fome, seu corpo tá dizendo, eu preciso de comida. Em vez de você pensar menos, você vai pensar muito mais em comida. E aquilo que era só uma parte essencial da sua vida vai se tornar o quê? Um prêmio. Meu Deus do céu, eu vou ficar sem comer, quando eu vou comer meu chocolate, porque eu venci essa restrição. O problema, gente, é que a restrição, ela tem dois grandes problemas. Primeiro que eu paro de perceber a fome, né? Eu começo a confundir com fome emocional e com fome fisiológica, tá bom? Então eu perco essa percepção. O que é ruim eu falei na live passada. A outra questão é que você começa a não saber lidar, tá bom? Com os aspectos sociais que a comida traz, né? Não é só botar pra dentro comida. Existe todo um contexto social que você vive ali e você tem a comida como uma fonte também de prazer. E aquela relação é cortada. Aquela relação ela fica dificultada pra você. E aí você começa a ter uma luta. Você começa a dizer, é uma guerra com a comida. Né? A comida não é mais sua aliada. Ela é sua inimiga. Porque você ficou tanto tempo sem comer, tanto tempo sem comer, tanto tempo sem comer. E aí pra compensar, você... no momento de estresse, no momento de cansaço mental, porque quando você tá com muito tempo com fome, a gente recruta uma parte do nosso cérebro que exige muita energia, né? Que é o hipocampo do cérebro, você exige muito dessa parte do cérebro, que é a parte do autocontrole. Sabe a história do foco, força e fé? Por que ela não funciona a longo prazo? Porque você exige do cérebro muita energia. E no momento de cansaço, de estresse, sei lá, deu um problema e você chutou o balde ali, você vai ter um possível momento de compulsão alimentar, entendeu? Então não compensa. Então esse risco que você corre de ficar com horas e horas sem comer, ou ter uma relação negativa com a comida,
isso uma hora vai quebrar esse ciclo e você vai extrapolar. E aí no momento que você extrapola, tem um momento de, quebrei a dieta. Já quebrei mesmo, tô nem aí. Deixa rolar aqui. E aí ali é tudo ou nada pra você, mais uma vez. Já que eu não fiz, que eu fiz tudo errado agora, eu vou chutar o balde de vez. Ou então agora que eu vou fazer uma restrição maior mesmo. E isso vai gerar o quê? Culpa, sentimento de fracasso. Eu sou uma fracassada. Nem isso, gente, nem uma dieta. Aquela fulana lá magrinha, aquela blogueira lá magra, ela consegue, eu não, eu sou uma fracassada. E tudo isso vem de quê? Dos gatilhos, das histórias, das suas vivências ao longo da sua vida, né? Dos estigmas que você carregou por ter traços mais masculinos. Você que tem o aumento dos hormônios andrógenos, ele traz traços mais masculinizados, tá? Então, você já teve todo esse histórico aí, né? De dificuldade de lidar com todos esses sinais e sintomas que a SOP te traz ao longo da vida, né? Porque se você não trata de maneira correta, sem ser tomando anticoncepcional, porque o anticoncepcional ele só vai lá, vira a chavinha dos teus ovários e desliga os teus ovários, e você para de ovular e parece que tá tudo bem. No dia que você suspende, tudo volta, porque você não tratou a base do problema. Você não tratou o distúrbio, né? Então, imagine você lidar com, poxa, eu tenho um transtorno físico, endócrino, metabólico. E eu ainda tenho que lidar com todos esses comentários pejorativos, toda essa dinâmica da minha vida, de ser estigmatizada pela minha pele, pela minha queda de cabelo, por ter pelo... Vocês estão entendendo, gente, como é sério? Então é muito sério que a mulher com síndrome do ovário policístico trate imediatamente esse distúrbio. Imediatamente, não procrastine, não coloque isso pra frente, não só feche a chave, porque no dia que você quiser abrir a chave, ou para ter filho, ou para ter uma vida sem anticoncepcional, por exemplo, você vai sofrer com os sintomas de novo. A Gesene tá falando aqui, eu tenho SOP e é tão difícil conviver com isso. Por isso que precisa de uma alimentação direcionada, tá bom? Não é só fazer dieta, tá, gente? Existem estratégias específicas para o tratamento da mulher com SOP. A alimentação, Jamile pergunta, a alimentação consegue ajudar a eliminar a SOP? Já falei na live passada. A SOP, ela não tem cura, porém ela tem tratamento e você convive com 100% sem nenhum sintoma. Então a mulher que trata a SOP de maneira efetiva, comprometida, tá bom? Porque exige muito de você, óbvio, mas é por isso que eu tô te apresentando todas essas questões mentais, tá bom, gente? Porque a nossa relação com a comida, ela começa com autoconhecimento. É entender quem eu sou, qual é a minha relação com a comida, por que que eu cheguei muitas vezes até a síndrome do ovário policístico, porque existem os fatores genéticos, mas a maioria dos fatores são epigenéticos, são aqueles que a gente controla, né? Então, além dos sintomas, a gente sofre com... Olha o que a Gesene tá dizendo, gente. É exatamente o que eu tô querendo falar pra vocês. Além dos sintomas, a gente sofre com os comentários e só piora o quadro de depressão. Muitas meninas com SOP, muitas. Eu não seria capaz aqui de chutar de 90% pra cima sofrem com ansiedade ou com depressão. Porque você é estigmatizada, né? Você tem traços mais masculinos, e tudo isso é contornado com a alimentação direcionada, com suplementação adequada, com atividade física regular, tá bom? Mais uma vez eu reforço, a anticoncepcional não é tratamento para a síndrome do ovário policístico, nem hormônio e nem remédios que vão modificar aí seu perfil lipídico, ou açúcar, ou glicemia, né? Alguns casos são necessários a gente entrar com o médico, entrar com medicação, mas logo essa medicação pode ser retirada se você seguir firme na sua dieta correta, na sua dieta assertiva. Lembra, eu até falei sobre isso na live passada, eu disse, sabe quando você coloca aquele negocinho assim no cavalo e ele só olha pra frente? É isso aqui, ó. O tratamento da mulher com síndrome do ovário policístico é assertivo, tá bom? Mas eu não tenho mais SOP, isso quer dizer que é sempre reincidente? Sim. O que você tá hoje é controlada, né? Ainda mais que você já... Eu vou fazer esse comentário, tá, Jamile? Desculpa. Você já teve filhas, já teve filho, seu filho já tá mais velho, então você, apesar de estar ovulando normalmente, menstrua normalmente, você controlou isso com a sua alimentação.
tá bom? Então, provavelmente você estacionou aí essa desregulação hormonal. Provavelmente você ainda tem um aumento da sua testosterona por te conhecer. Eu sei que você deve ter um aumento dos seus hormônios andrógenos e isso pode trazer algumas atrações e talvez seja essa a sua dificuldade de emagrecer muitas vezes. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho 3 formas de você aprender a lidar com os seus gatilhos emocionais, tá certo? Primeiro, para identificar, como você identifica, é a auto-observação, né? Diante dessa situação lá que eu disse aqui pra vocês, né? Ah, eu fico irritada porque os meninos estão brigando por comida. Poxa, primeiro de tudo, eu tenho que observar o que está acontecendo, tá bom? Por que a Juliana, nesse momento da vida dela, aos 36 anos, já quase 14 anos de casada com 2 filhos, por que isso tira ela do sério? Ó, é um momento de autoanálise, eu tenho que pensar a respeito de mim mesmo, da minha história, da minha trajetória, tentar buscar respostas a respeito, não ficar sofrendo, tá, gente? Não é pra ficar sofrendo naquele mesmo, é porque na minha infância, não, você tem que ressignificar isso, tá bom? É porque eu sofri, sei lá, o meu tio ficava me chamando de magra barriguda. Tá bom, beleza, eu tenho que ressignificar isso, eu não vou ficar sofrendo. O que você precisa é se observar, por que eu reajo daquele jeito? E a partir dessa autoobservação, você ressignificar aquela situação, tá bom? Ok, beleza, me chamaram assim no passado, mas o que o meu filho faz é pra me atingir hoje em dia? Essa briguinha deles ali de competir por comida é sobre mim? Não, então eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho por que reagir desse jeito. Vocês estão entendendo? Então faz parte da minha história, daquilo que eu tenho como percepção do outro. Então o que eu tenho que olhar? Tá, e o que eu posso fazer diante dessa situação? Nada. Não é sobre mim? Nesse momento não é sobre mim. Então o que é sobre mim? É sobre eu mudar a forma como eu reajo diante daquela situação. Eu não posso controlar, eu não posso ficar dizendo, cala a boca, eu não brigo por isso. Enfim, é sobre a minha percepção da situação. Eu preciso mudar a minha percepção, a forma como eu reajo àquilo. Vocês entenderam, pessoal? Quando eu falo de autoobservação, entendido, né? A outra questão, gente, é a autorresponsabilidade. Eu já me observei, eu identifiquei o gatilho, eu fui lá na minha história de vida, lá na minha adolescência a galera ficava me zoando, tá, beleza, entendi. E agora o que é que eu posso fazer? É a autorresponsabilidade. O que é que eu vou fazer a respeito disso? Eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar chorando, eu vou continuar só reclamando e botando a culpa nos outros, ou eu vou tomar uma atitude? Ressignificar isso. Ressignificar essa situação na sua vida. Porque quando você não toma uma atitude diante dessa situação, você para a sua vida, você paralisa. Ah, beleza, é baseado no meu trauma, eu tenho um trauma aqui e eu vou ficar parada aqui na minha vida porque isso me bloqueia. Né? É uma coisa que eu me lembrei agora, inclusive. Um tio meu sempre fazia um comentário besta a respeito da gente. A bicha é magra, mas só tem bucho. Sempre eu ouvi esse comentário, né? E aquilo me incomodava profundamente. Eu disse, poxa vida. E aí eu tive filho, né? Amadureci, virei mulher. E o meu buchinho ainda persiste. Tá, mas e aí? O que é que eu posso fazer? Vou ficar sofrendo, gente? Vou ficar chorando? Vou ficar botando culpa no meu tio que falou uma besteira há 20 anos atrás? Não faz o menor sentido. Então você precisa ressignificar essa situação e tomar uma atitude, tá bom? E aí já entra no próximo passo, que é se perdoar. É tanto perdoar o seu passado, né? E não tem nada a ver com a igreja, tá, gente? Quando a gente fala de perdão, as pessoas geralmente acham que é espiritual. Não tem nada de espiritual. O perdão, ele é necessário. Ele lava. Ele lava a nossa alma. Ele cura, ele lava mesmo. Literalmente, ele tira aquilo que não presta. Então, você precisa, se foi lá no seu passado, reconhecer um padrão. Poxa, isso me faz mal. Por que eu preciso reagir hoje em dia? Até porque, gente, você não dá o direito da pessoa de ter uma chance, né? Por exemplo, vamos dizer que o problema realmente tenha sido esse meu tio. Eu tô só colocando como exemplo, tá, gente? Que ele foi lá e tal, e aí hoje, vamos dizer que o Igor faça um comentário. Eita, Juliana, a barriga tá inchadinha, né, esses dias. E aí eu vou ficar mordida. Vixe, você não veio falar do meu buchinho, não. E eu tenho uma reação descontrolada, fora do padrão, daquilo que é do meu comportamento. Aí ele vai dizer, o que foi que aconteceu, menino? Eu só fiz um comentário.
Aí, se eu não explicar pra ele, se eu não sentar e dizer, olha, isso aqui é algo que me magoa. Por quê? Porque lá no passado, um tio meu fazia um comentário assim, e aquilo me incomodava. Olha, quando você dá a chance pra pessoa te entender, até as suas relações vão ficar mais fáceis. Vocês estão entendendo, gente? Faz sentido isso pra vocês? Então, pensa nessa mulher que sofreu a vida inteira, estigmatizada, com sol, cheia de espinha, com mancha no corpo, acima do peso. Passou a vida inteira lutando com os hormônios ali, menstruando, não sei o que. Ela sabe, ela tem essa crise, ela sabe, ela trata aquilo, foi no médico, o médico empurrou anticoncepcional. Então ela sabe que tem esse problema e ainda ela tem que lidar com aquela situação psicológica, né? Com aquela afronta, com aquele deboche, com aquela situação. E aí ela cresce, ela vira uma mulher e se ela não, num dia, num comentário com o esposo dela, com o namorado dela, ela não der a chance do seu companheiro de entender esse lado, dizer, olha, não fala isso comigo não, sabe? Não fala do meu buço ou desse espelhinho que aparece em mim não, porque isso me... Aí a mulher vai explicar e aí você dá a chance da pessoa mudar. Não é muito mais justo quando você tem uma conversa franca? E a pessoa, eu tenho certeza, gente, que nunca mais, a pessoa que, se ela lhe ama de verdade, nunca mais ela vai fazer esse tipo de comentário sobre você, tá bom? A vida toda ouvindo isso e os gatilhos vêm, com certeza. Os gatilhos, eles estão na nossa história. Os gatilhos fazem parte de nós. O cross me ajudou muito no controle da depressão, mais ansiedade e as crises de pânico. A Jamília é uma mulher que sofreu com SOP há alguns anos, né? Vivia com desregulação, me lembra, a Jamília é minha prima, por isso que eu tô falando. Então, assim, ela tinha realmente a síndrome do ovário policístico, menstruação irregular, sempre lutando ali para perder peso, e hoje ela tem uma vida mais ativa, então tá tudo controlado. Porém, as marcas ficaram, né? As marcas emocionais, os gatilhos, se ela puder contar aqui, ela contaria vários pra gente entender como isso funciona, e é muito presente nessa mulher, tá bom? A Kátia tá dizendo que ainda tem a barriguinha maiorzinha depois que teve filho, tem vergonha de si, não tem essa relação com você, não tem esse tipo de relacionamento com você. Seu corpo ele é uma... Eu vou dizer uma coisa bem profunda pra vocês, tá bom? Ele é divino. Ele é centro da divindade de Deus aqui. A gente faz outra vida. A mulher, ela é perfeita pra fazer outra vida, né? Então, olha como é importante o tratamento da síndrome do ovário policístico. Toda mulher, a maioria das mulheres, não vou dizer toda, porque muitas hoje em dia estão super bem com a ideia de não ser mãe, mas muitas sonham em ser mãe, né? Então, o nosso corpo, ele é perfeito pra gerar uma nova vida. Qualquer desajuste na minha alimentação, qualquer desequilíbrio ali, isso pode ser afetado. E é muito triste. Você não deve ter esse tipo de relacionamento nem com o seu corpo, nem com a sua comida. Tá bom? Então, gente, pra praticar, tá bom? Isso aqui é pra vocês pensarem ao longo da vida de vocês. Autoobservação, pra eu aprender a lidar, pra eu descobrir, pra eu entender os meus gatilhos. Autorresponsabilidade, eu preciso me responsabilizar sobre isso, não é aleatório. Não é aleatório, não, eu tenho que me responsabilizar. Eu não posso responsabilizar meu tio que ficou há 20 anos atrás na minha história, não posso. A responsabilidade agora, a responsabilidade é sua. Você tem que ser protagonista da sua história, não coloque culpa, tá bom? É porque é uma doença genética, é porque não tem jeito, se não tem cura eu não vou nem tratar. Se não tem cura, eu vou tomar logo um anticoncepcional aqui e ficar... Não, você precisa tratar esse distúrbio metabólico. A SOP, ela é tratada, tá bom? O amor próprio, a aceitação é primordial. Se amar, se aceitar, buscar saúde te faz compreender muita coisa. Olha, minha prima como é maravilhosa. E ajuda a não aceitar os comentários desnecessários. Autorresponsabilidade. É sobre você, não é sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Gente, esquece isso, para com essa palhaçada. É sobre você, é sobre o meu comportamento, é sobre como eu lido com aquilo, é sobre responsabilidade, autorresponsabilidade e auto-perdão. Você precisa tanto se perdoar, perdoar a sua história, perdoar as pessoas que te feriram e seguir, não se bloquear diante dessas situações, tá bom? Eu espero que tenha sido um assunto que tenha trazido luz para vocês, né? Um entendimento aí sobre o seu comportamento alimentar.
Você que sofre com a síndrome do ovário policístico sabe o que eu tô falando, sabe exatamente o que eu tô falando. Eu vejo aqui a frustração das minhas pacientes, a forma como elas dizem com vergonha sobre o que elas têm, né? Sobre o excesso de pelo, sobre a queda de cabelo. E é muito difícil lidar com isso. Então eu sei que você carrega muitas histórias, eu sei que você carrega muitas dores, mas você precisa de autoobservação, de autorresponsabilidade e de auto-perdão, tá bom? Kátia, que bom que você entrou, estou muito feliz da sua participação. Toda quinta-feira e toda terça-feira eu estou aqui nesse mesmo horário falando sobre a síndrome do ovário policístico e todos os sintomas, as problemáticas comportamentais e físicas que essa doença metabólica traz para a mulher e como a gente lida com ela, tá bom? Um beijo, muito obrigada pela participação de vocês, foi muito bom ter vocês aqui. Até quinta-feira. Tchau, tchau.